Eu gravei um vídeo aqui outro dia em que eu fiz uma comparação entre o sentimento de tristeza e de saudade. Eu coloquei que para mim são duas coisas bem diferentes. Eu me recusava, o que eu disse foi que eu me recusava a me sentir triste com a minha separação física com a minha mãe, porque eu era muito grata por tudo que eu tinha vivido e que eu sabia que estava tudo certo, né? Que Deus me livre de eu ir primeiro que ela, né? Então estava tudo certo. Então, como eu tinha muita gratidão, eu não me dava o direito de me sentir triste, de sentir tristeza, porque, inclusive, eu até falei que se eu me desse o direito de me sentir triste, de viver triste, se a minha mãe encontrasse comigo, ela ia me dar uma baita de uma bronca, dizer que minha filha, você não entendeu nada do que eu te ensinei. Só que agora eu estou gravando esse vídeo porque teve um comentário lá de uma, de uma pessoa que disse que, depois que assistiu o vídeo, ela colocou: mas eu me sinto triste depois que ele se foi. No caso, era o marido dela. E eu fiquei refletindo, né? Já faz tempo, já tem algum tempo esse vídeo, mas eu fiquei com aquele comentário na minha cabeça e ela me ajudou muito com esse comentário. A pessoa que colocou esse comentário me ajudou muito. Porque aí eu fiquei refletindo, caramba, e o que é isso que eu sinto? Porque antes eu já ficava pensando, e que nome é esse? Que nome se dá a essa coisa que eu sinto, esse sentimento que eu sinto? Se eu não quero chamar de tristeza, então que nome dar a esse sentimento? Porque eu não poderia chamar de tristeza porque eu me sentia daquela forma. Eu ainda não sabia muito bem como dizer o que era. E eu dizia que era saudade, tanto que eu dizia, quando eu chorava, eu dizia, meu Deus, eu tô chorando, mas não é de tristeza não, viu? É de saudade. Mas existia alguma coisa a mais, e eu não sabia como chamar. E aí, quando eu li o comentário dessa moça, dessa senhora, veio à tona, né? Esse questionamento que eu fazia sobre, então, que sentimento é esse que eu sinto, já que eu não quero chamar de tristeza, porque afinal de contas, apesar da forma como eu me sentia, eu estava tocando minha vida. Eu continuava trabalhando, fazendo minhas coisas, mas eu sentia uma coisa que, enfim, como eu expliquei também em outro vídeo, só depois de 5 anos foi que eu fui começar a sentir que eu estava, olha, estou começando a sentir coisas, tipo, sabe, sentindo a vida novamente, em sua plenitude. Então, eu descobri que sentimento era esse. Enfim, depois desses anos todos, eu descobri que sentimento é esse. E eu devo a você. Não sei se você vai assistir esse vídeo, não. Mas foi graças ao seu comentário, porque eu passei a refletir sobre isso novamente, que eu cheguei à conclusão sobre que nome dar a esse sentimento. Eu pedi para Deus me dizer, meu Deus, e que sentimento é esse? O que é isso, então? Que eu sentia muito e que continuo sentindo até hoje. Sentindo bastante. E aí a resposta me veio. O sentimento, o nome desse sentimento é vazio. Não é tristeza. Não é saudade. É vazio. É como se fosse um oco. Um oco. Um vazio que ficou dentro de mim. Então, o que é vazio? Vamos refletir sobre o que é vazio. Vazio é um espaço que existe dentro da gente, que está ali pronto para ser preenchido por alguma coisa. Se há um vazio, existe um espaço que está pronto para ser preenchido por alguma coisa.
Então, como é que a gente deve proceder em relação a um vazio? Como lidar com o vazio? Porque, assim, se existe um vazio dentro da gente, querendo ou não, a gente querendo ou não, de forma consciente ou não, inconsciente ou não, esse vazio vai ser preenchido de alguma forma por alguma coisa ou por algumas coisas. E aí que entra a importância desse vídeo, sabe? Porque a gente precisa se atentar a isso. Se a gente não tiver a consciência de que existe um vazio dentro da gente, a gente corre o risco de permitir que esse vazio seja preenchido por coisas que não vão ser legais, que não vão ser boas para a gente. Por exemplo, Mônica, tristeza, melancolia, baixo astral, etc, 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 tudo que siga essa linha aí, que vai desaguar em quê? Falta de vontade de viver, não sinto mais graça, não vejo mais graça em nada, não sinto mais vontade de fazer nada. Entendem o que eu estou falando? Então, o que foi que eu fiz, mesmo sem saber que nome dar a isso que eu sentia? O que foi que eu fiz? O que foi que eu procurei fazer? Eu procurei fazer com que minha mente, meu coração, ele estivesse preenchido. O que eles estivessem preenchidos. Eu procurei ocupar meu tempo, eu procurei usar aquela técnica que eu já falei para vocês, de substituição de pensamentos, que eu acho, olha, depois que eu aprendi isso, gente, isso é fantástico. Para quem não ouviu sobre isso ainda, em algum vídeo meu, eu vou repetir agora o que é substituição de pensamento, que eu aprendi e acho perfeito. Quando vem um pensamento negativo, algum pensamento que não é bom, que não é ruim, que não agrega, na mesma hora eu já substituo por outro, totalmente diferente dessas linhas. Vem um sentimento ruim, um pensamento de tristeza, de melancolia, na mesma hora eu procuro lembrar de alguma coisa muito boa que aconteceu na minha vida, de um momento bom vivido, de uma conversa, de um momento que deu uma gargalhada, enfim, alguma recordação boa, mesmo que seja relacionada à minha mãe, ou com um amigo, ou qualquer coisa que seja, alguma coisa que tenha sido engraçada que eu comecei a rir, substitua aquele pensamento imediatamente por alguma coisa desse tipo. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi, que eu comecei a colocar em prática e que para mim tem funcionado muito bem, tem sido muito bom praticar. Então, eu já comecei a fazer isso, sabe? A fazer coisas que fizessem com que eu não me permitisse me dar o luxo de permanecer em estado de tristeza. Porque se você se permite permanecer naquele estado de tristeza, aquele inicial, aí você vai esticando, vai esticando, vai esticando, vai esticando. Quando você vê, você está atolada, você corre o sério risco de se ver atolada na tristeza. E a gente não pode permitir que isso aconteça. A gente tem que lutar contra os nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos se transformam em sentimentos, e esses sentimentos se transformam em emoções, e essas emoções elas vão desaguar no nosso coração. E aí nós vamos viver a partir dessas emoções que a gente permitiu que ocupassem o nosso coração. Então, o que é que eu tenho para dizer para vocês hoje? Se vocês fizerem uma análise, começarem a refletir sobre como tem sido a vida de vocês, sobre como vocês têm conduzido a vida de vocês, e vocês chegarem à conclusão de que existe uma espécie de vazio dentro de vocês, então eu gostaria de pedir para vocês que vocês trabalhem em cima disso. Como, Mônica?
Vamos ocupar esse vazio com coisas positivas. Não vamos negligenciar esse vazio, porque senão ele vai ser ocupado por coisas que não vão ser legais para a gente, que vão tirar muitas coisas da gente, inclusive a alegria, a capacidade da gente enxergar o que tem de bom no mundo, sabe? A gente vai ficar baixo astral, a gente pode desenvolver uma tristeza profunda que vai desaguar numa depressão, evitar um mal maior. Então, se assim como eu, vocês chegarem à conclusão de que existe um vazio dentro de vocês, não deixa que esse vazio se transforme em um roubo, não. Trabalha em cima de preencher esse vazio com coisas positivas. O que eu fiz? Não sou ninguém para dar conselho a ninguém, mas o que eu fiz e que humildemente eu acho que todos deveriam fazer. Começar a preencher esse vazio com a espiritualidade. Começar a preencher esse vazio aprofundando a minha relação com Deus, com a divindade. Isso traz uma série de coisas boas. Quando você investe nisso, traz uma série de coisas boas, inclusive autoconhecimento. Outra coisa boa que traz, por consequência, quando você começa a investir no aprofundamento dessa relação de você com eles, com a divindade, você começa a se ver de uma maneira diferente. Você começa a trabalhar melhor a sua solidão, a sua solitude, a sua relação com as pessoas, a sua relação com a família, com os amigos, no trabalho. Você começa a se relacionar de uma maneira diferente com todo mundo, sabe? Só vem coisa boa. E quanto mais a gente investe, quanto mais a gente aprofunda, quanto mais a gente conhece, descobre, mais a gente se sente segura, mais a gente se sente melhor. Melhor a gente se sente. Eu comecei a me sentir ainda mais do que eu já sentia, porque eu sempre senti acompanhada. Acompanhada por eles, pela divindade, pelos meus amigos invisíveis, como eu costumo chamar. Então, esse vazio, que eu não sabia como chamar, eu não sabia que era um vazio, eu comecei a preenchê-lo com essa relação, com o aprofundamento dessa relação. Com Deus, com Jesus, com Maria Imaculada, Mãe Santíssima, minha mãezinha celestial, porque eu disse para ela, eu não sei viver sem mãe. Eu perdi a minha mãe, mas eu não sei viver sem mãe. Me receba como filha. Então eu resolvi aprofundar a minha relação com a divindade, com a espiritualidade, divindade. E foi a melhor decisão que eu tomei. Porque aquele vazio que tendia a me deixar triste, mas que eu lutava para não me sentir, ele não me permitia. Cada vez que a tristeza queria me pegar, eu me sentia, sabe, mais forte para lutar contra aquele sentimento, contra esse sentimento que eu não sabia que nome dar. E eu sei que a fortaleza veio de lá. Então, dentre essas tantas conversas que eu tive na madrugada, principalmente, eu converso a todo momento com eles, mas principalmente à noite, de madrugada, eu disse que minha mãe não poderia ter me deixado herança melhor. Eu não poderia ter tido melhor herança do que a fé que ela me ensinou,
a ter a crença que ela me passou em Deus. Porque você pode ter dinheiro que você tiver na conta, mas se você não tiver o sentimento de fé, você não é nada nem ninguém. Porque há coisas que o dinheiro não compra. E é interessante porque o que o dinheiro compra são coisas palpáveis, né, materiais. E a fé não é. A fé é uma escolha. É como o vento. Você não abraça o vento, mas você sente o vento. A fé é a mesma coisa. É por aí. Você não vê a fé, mas você sente. E você deve estimular esse sentimento. O sentimento de fé, de crença em algo superior. Então, procura preencher. Se você, assim como eu, sentiu ou sente um vazio, que eu achava que era tristeza, talvez você sinta a mesma coisa. Ah, eu sou uma pessoa triste. Talvez não seja tristeza. Talvez seja um vazio. É diferente de tristeza. É diferente. São coisas diferentes. Se fosse tristeza, eu não teria continuado sorrindo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de sorrir. Ou então estaria muito doente, precisando de um psicólogo, psiquiatra, dupla personalidade, bipolar. Não era tristeza, era um vazio. Agora eu sei o que chamar. Agora eu entendi. Enfim, depois de anos eu entendi. Era um vazio. E graças a quem? Aonde vocês? Por causa de um comentário aparentemente simples, me fez refletir de uma maneira diferente, para encontrar a resposta que eu buscava há anos. Então, se você sente alguma coisa parecida, a saída, a solução para você é preencher esse vazio com coisas positivas, com sentimentos positivos. Pratica aí a substituição de pensamento, tá bom? Na mesma hora que vem uma coisa ruim, o sentimento ruim substitui por uma lembrança boa. Você vai estar mandando uma mensagem para o seu cérebro, tristeza? Aqui não. Para o seu coração, para a sua mente, né, para o seu cérebro. Tristeza aqui não. Então, quando você menos perceber, essa coisa que você sente, talvez você sinta, você vai percebendo que alguma coisa está mudando. Tem alguma coisa de diferente. É porque a sua cabeça já está aprendendo a raciocinar diferente. Está fazendo com que seus pensamentos se transformem, comecem a mudar. E aí, os seus sentimentos, que vêm a partir dos seus pensamentos, vão começar a ser pensamentos leves. Você vai se sentir mais leve, que você vai estar tendo pensamentos mais saudáveis e, consequentemente, o seu coração, que é a essência da nossa vida, né? É o coração. A gente vive conforme o nosso coração. Ele vai estar automaticamente preenchido por coisas positivas, propositivas, positivas. Obrigada por me ouvirem. Eu fico muito feliz de poder estar conversando com vocês. Foi para isso que eu criei esse canal. Foi para conversar com estranhos. Porque eu me via com vontade de falar sobre certas coisas e eu percebia que as pessoas que me cercam não têm interesse de ouvir essas coisas que hoje fluem, hoje não, já faz algum tempo, fluem no meu coração. E então eu não podia deixar. Eu sentia que era um desperdício, sabe, guardar tudo para mim. Então, obrigada por me ouvirem. E eu espero que de alguma forma eu tenha ajudado vocês a entender que tristeza é uma coisa, vazio é outra, e que isso pode ser resolvido.
isso pode ser resolvido. Vamos preencher esse vazio com coisas boas, para não dar margem para que as coisas negativas preencham lá aquele vazio? Vamos fazer isso? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje. Peço a gentileza de deixarem um like, se inscreverem no canal. Deixem um bendito like, se inscrevam no canal, porque agora eu entendo porque as pessoas pedem tanto, é porque realmente é importante para as métricas do canal. E até o nosso próximo encontro. Fica bem.